Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai trabalhar sobre um tema muito importante. Lembrando que a nossa aula de hoje será para os quintos anos. Hoje a gente vai trabalhar sobre os números racionais. Professora, números racionais! Eu acho que a gente já trabalhou em aulas anteriores, você se lembra? Nós vamos trabalhar sobre os números decimais. Isso mesmo, a gente vai trabalhar sobre os números decimais. Só que de uma forma diferente. Nós vamos utilizar um instrumento de medida que será fundamental para a nossa aula de hoje. Eu já aproveito para pedir para você pegar o caderno, pega o seu lápis, faz as anotações. Qualquer dúvida, você pode consultar o seu professor e a gente vai compartilhar de muita coisa legal hoje. Vem comigo e vamos para a nossa aula. Bom, o que é que a gente vai aprender hoje? Nós vamos falar um pouco sobre números decimais. Isso mesmo, números decimais. A gente já trabalhou alguns conceitos sobre os números decimais. Hoje, a gente vai trabalhar de uma forma mais específica. Só que antes eu vou precisar retomar. Você que perdeu a aula de números de números decimais, até me embolei. Não se preocupa, não se estressa. A gente vai dar uma retomada, a gente vai fazer uma breve revisão para que você não fique preocupado, não fique com dúvida no final da nossa aula. Beleza? Depois, a gente vai ver onde a gente utiliza os números decimais, isso mesmo. Em que situações a gente utiliza os números decimais? Localizar números decimais em retas numeradas. Eu já aproveito para fazer uma pergunta. Onde a gente consegue, que instrumento a gente pode encontrar uma reta numerada? Ou seja, um instrumento que eu tenha numerações e que eu consiga traçar retas, traçar segmentos de reta. Vamos lá. A gente vai praticar um pouco, como sempre, vai fazer aquela velha retomada e, por último, o desafio. Eu quero saber no final da aula o que foi que você entendeu. Vamos lá? Primeiramente, os números decimais são caracterizados por uma parte inteira e uma parte decimal e são separadas por uma vírgula, ou seja, os números decimais eles são separados. Professora, eu divido o meu número? Não, eu só separo a minha parte inteira da minha parte decimal. E para fazer essa separação, a gente utiliza a vírgula, isso mesmo. Quinto ano, número que tem vírgula é decimal. A gente tem números decimais. Professora, por que a gente usa números decimais? A gente usa números decimais quando os números eles não são inteiros.
inteiros. Quando a gente se pesa, por exemplo, eu posso ter 53,5 kg. Eu posso ter 53,8 kg. Isso mesmo. Quando a gente se pesa, quando a gente se mede, não necessariamente esse número é inteiro. Eu tenho 1 metro, eu tenho 2 metros. Não, eu posso ter um número intermediário. Eu posso estar entre essas duas alturas. Então, para isso, eu utilizo os números decimais. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo claro de números decimais. 1,5. 1,5 não, fica mais bonito 1,5, certo? Porque eu tenho meio inteiro, eu tenho 5 décimos. Lembra que quando eu falo de decimais é porque eu peguei esse inteiro e dividi em 10 partes, certo? Se eu dividir em 10 partes, aqui eu só utilizo 5, que é o meu número decimal. E para fazer essa separação, eu tenho a minha vírgula, onde antes dela eu tenho o meu número inteiro e depois eu tenho o meu número decimal, beleza? No nosso cotidiano, podemos encontrar números decimais em diversas situações. Olha que situação aí. Já utilizaram números decimais numa situação parecida como essa? Claro que sim. Quando você vai no mercado e a conta não dá um número fechadinho. Por exemplo, a conta final deu R$10,50. Esses 50 centavos é inteiro? De jeito nenhum. Esses 50 centavos são os decimais, ou seja, do real eu precisei de metade, que é os 50 centavos, beleza? Então, a gente utiliza os números decimais, por exemplo, em situações que envolvem dinheiro. O real é a parte inteira e os centavos as partes decimais. Centavos porque normalmente em dinheiro a gente utiliza a casa dos centésimais, beleza? Vamos lá. Aqui também é outra situação no valor do meu combustível. Quando tem aquela placa, né, no posto de gasolina, quase nunca, na verdade eu nunca vi o número do que representa o valor do combustível ser inteiro. Por exemplo, o litro da gasolina custa R$6. Dificilmente isso acontece. Normalmente está R$5,999. Já viu isso? Tenho certeza que sim. Normalmente são casas milesimais. Assim como numa corrida automobilística. Normalmente eles usam as casas milesimais porque o percurso acontece de forma muito rápida. Então, uma pequena diferença determina quem ficou no primeiro e quem ficou no segundo lugar. Por isso que eles utilizam o tempo milesimal. Normalmente tem o inteiro primeiro e 3 casas depois da vírgula. Beleza? Agora eu tenho um garoto estudando, fazendo uma medição aí. O que é que ele utilizou? Você consegue me dizer? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está estudando, não é isso? Ele está estudando e utilizando um instrumento que a gente conhece demais. Que instrumento é esse? Você tem uma dessa na sua casa? Isso mesmo. Nós estamos falando da régua. E eu pergunto a você, quinto ano, para que serve uma régua? Professora, por favor, a senhora estava me falando sobre números decimais e de repente a senhora me pergunta para que serve uma régua? Não tem nada a ver com a aula, tem tudo a ver e você vai entender o porquê. Para que você acha que serve a régua? Você consegue me dizer? Fala daí que eu escuto daqui, quinto ano. Isso mesmo, você tem razão. A régua serve para fazer medições, certo? A gente utiliza normalmente a régua para fazer medições. Dependendo do tamanho da régua, a gente vai medir pequenas coisas, tá? Quanto maior a régua, maior
o tipo de medição que a gente consegue fazer, beleza? Normalmente, na escola, a gente utiliza essa, né? Ou 30 centímetros ou 20 centímetros. Você que tem uma régua, pode prestar um pouco atenção nela. Normalmente, eu utilizo 2 tipos de medida numa régua. Isso mesmo. Você já reparou que numa régua eu tenho traços maiores e traços menores? Você já se perguntou para que serve isso? Por que a gente utiliza isso? Nunca? Eu vou te explicar. A régua serve para traçar segmentos de reta e medir distâncias pequenas, isso mesmo. Eu utilizo a minha régua para definir pequenas medidas, certo? Quando a gente precisa aumentar essa medida, a gente, além de trocar a unidade, a gente troca o instrumento. Por exemplo, se você fosse medir a sua sala de aula, você utilizaria essa régua? Certamente não, você precisaria de uma trena. A régua a gente mede coisas pequenas. Que unidades de medida podemos encontrar numa régua? 5º ano. Em algumas réguas, as unidades já estão definidas aqui. Normalmente, as nossas réguas, elas são medidas, né? A unidade de medida utilizada é o centímetro. Isso mesmo, a minha unidade de medida é centímetro. Mas, lembra que quando eu falei de decimais, a gente utiliza quando os números não são inteiros? Isso mesmo. Quando a minha medida não dá inteira? Quando? Deixa eu dar uma voltinha aqui. Ó, aqui eu tenho desse traço para o outro 1 centímetro. Correto? Sim. Mas, se por acaso eu fosse medir algo que medisse menos de 1 centímetro, eu ainda assim utilizaria centímetro? Não, gente. A gente utilizaria os milímetros, que são esses traços menores, certo? No caso da nossa régua, os milímetros, eles representam os nossos números decimais. Isso mesmo, ele é a parte que não é inteira da minha régua. Nesse caso, 1 centímetro representa o meu inteiro. E o meu milímetro representa os decimais. Eu tenho certeza que você já reparou nesses tracinhos pequenos. Se a gente contar entre um traço e outro, a gente vai encontrar os 10, que entre esses centímetros eu tenho os milímetros, beleza? Vamos seguir. Eu tenho, como eu tinha dito para vocês, 2 unidades de medida. Eu tenho o centímetro, que é a minha parte inteira, e tenho o meu milímetro. Nesse caso daqui, desse traço maior, que começa do 0, lógico, que vai para o 1, eu tenho 1 centímetro. E o que eu tiver entre ele é milímetro, beleza? Nesse caso, a minha medida foi de um para o outro, de 0 até 1. Então, 1 centímetro, beleza? Mas, na outra situação, que eu tenho a minha unidade no meio, né? Nesse caso, eu não pedi a diferença, por exemplo, de 1 até o 2. Eu só quero a representação da metade. E aí você vai conseguir ver que é o 0,5. Eu estou dizendo que aqui é metade de 1 centímetro. Eu posso falar metade de 1 centímetro? Pode, mas nesse caso aí eu tenho 5 milímetros. Lembra? 5º ano, não esquece. Entre o centímetro, a gente tem os milímetros. Nesse caso específico, o meu centímetro é a parte inteira e o meu milímetro a parte decimal. Beleza? Vamos seguir. Numa régua, os números inteiros correspondem à medida dos centímetros. Ao dividir 1 centímetro em 10 partes, temos a representação dos milímetros, correspondendo aos números decimais. Foi o que eu acabei de dizer e tenho certeza que você prestou atenção. O centímetro, 5º ano, não esquece. Quando eu falo de régua, onde
a medida é centímetro, eu digo que a parte inteira é centímetro. E a parte decimal, milímetro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se eu utilizar uma trena, medidas em metros, o centímetro já não vai ser parte inteira. O centímetro ele vai ser parte decimal. Por isso, não esquece, numa régua, essa régua escolar, que normalmente você usa na sala de aula, você vai utilizar centímetro e milímetro. E nesse caso, o centímetro é a minha parte inteira. O milímetro, parte decimal. Beleza? Vamos seguir. Vamos praticar um pouquinho. Antes de eu colocar aqui a imagem, eu vou pedir para você aí de casa me ajudar. Eu trouxe um exemplo para você que está em casa fazer comigo. O que é que vai precisar? Pega um lápis, uma borracha e uma caneta. Você tem aí? Se tiver, pega juntamente com uma régua, que aí eu vou fazer aqui junto com você. Eu utilizei uma borracha, uma caneta e um lápis. Para você ver aqui, vamos começar pela borracha. Eu já fiz as marcações, quero que você faça aí em casa também. Você vai pegar a sua borrachinha, pode ser no seu caderno. Eu utilizei uma folha aqui, mas eu tenho certeza que você tem um caderno e está acompanhando essa aula junto comigo. Você vai pegar a sua borrachinha e vai fazer a medição com uma régua. Uma régua qualquer, gente, lembra? Eu utilizo régua para fazer pequenas medições. Então, pode ser uma reguinha de 20 centímetros, 30 centímetros, que você vai conseguir fazer junto comigo. Você vai pegar, fazer uma marcação. É importante que você faça uma marcação, porque quando você vai traçar a reta, você consegue encontrar a medida, certo? Então, eu fiz aqui. Eu peguei a minha borracha, peguei uma borracha como essa. Eu utilizei uma fita para deixar coladinho, porque aí eu consigo com mais precisão fazer o meu tracejado, né? Na minha borracha, utilizando a minha régua, ó, régua convencional. Faz aí junto comigo, eu conto com a sua participação. Eu fiz a medição aqui, ó. Lembra, quinto ano, começa do zero, hein? Eu consegui encontrar 3,5 centímetros. Isso mesmo. Onde? 3 é a minha parte inteira e esse 5 é o meu decimal, certo? 3,5 centímetros, 3 centímetros e 5 milímetros, beleza? Vamos para mais um? Vamos para mais um teste? Vamos lá. Eu peguei a minha canetinha e fiz a mesma coisa. Ó, você pode fazer isso na sua casa, no seu caderno mesmo. Peguei a fitinha para colar a minha caneta e tracei a minha reta. Eu encontrei aqui 14 centímetros e 4 milímetros. Ó. Você pode fazer o tracejado e colocar o número que você encontrou. Não esquece da vírgula. Antes da vírgula é a parte inteira, é o meu centímetro. E depois da vírgula, a parte decimal, que no meu caso são os milímetros. Aqui eu encontrei o tamanho da minha caneta, 14 centímetros e 4 milímetros. Vamos fazer mais uma para a gente continuar aqui. Peguei meu lápis agora, peguei um lápis. Tenho certeza que você tem. Professora, as minhas medidas têm que ser iguais à da senhora? Claro que não. Seu lápis pode estar menor, seu lápis pode ser maior, assim como a sua borracha e a sua caneta. Não tem problema. O que eu quero que você faça aí é esse teste com a régua. Se deu mais centímetros ou menos, se deu uma diferença de milímetros, não tem problema, tá? Aqui eu me baseei no material que eu tenho, mas o seu pode dar uma medida diferente, beleza? Vamos seguir. Aqui eu peguei a minha canetinha e fiz a mesma coisa. Peguei uma régua, medi a minha caneta e tracejei. Eu encontrei
17 centímetros e 6 milímetros. Isso mesmo. Esse 17 é a minha parte inteira e os 6 decimal. Decimal, que no caso da régua é o milímetro. Beleza? Vocês conseguiram fazer? Vocês conseguiram fazer esse exercício junto comigo? Vamos seguir. Aqui eu tenho uma perguntinha. A gente já treinou um pouco, certo? Com o nosso material, né? Com o material da nossa aula de hoje. E eu vou fazer uma pergunta para você. Na régua, a seta laranja está representando o número 6,3 ou 6,7? Eu quero que você fique bem atento. Percebe, quinto ano, que cada tracinho pequeno desse é 1 milímetro? Agora, você que está em casa, conta para mim. Quantos tracinhos eu tenho depois desse número 6? Ó? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 tracinhos. Se cada milímetro vale 1, quantos milímetros eu vou ter aí depois do 6? 6,3? 6,3? Não, né, gente? A gente encontrou a medida 6,7. Percebe, quinto ano? Eu contei 7 tracinhos. Lembra que os tracinhos menores valem milímetros? Então, você vai fazer essa contagem. E nessa primeira, a gente encontrou 6 centímetros e 7 milímetros, tá? Depois da vírgula decimal. No caso da nossa régua, milímetro. Laura usou uma régua para medir sua borracha. A gente fez isso agorinha. Laura imitou a gente. Observe a imagem e encontre a medida que ela encontrou. Olha aí a borracha, diferente da minha, né? Será que vai ser maior ou menor do que a minha medida encontrada com a régua? Eu não sei. Eu quero que você olhe aí da sua casa. Aqui começa do 0, claro. E aqui tem alguns milímetros depois do terceiro centímetro. Eu sei que é 3 centímetros e alguma coisa. Por que eu não posso dizer que é 4? Porque não chegou até lá. Então, eu tenho certeza que é 3, alguma coisa. Conta para mim quantos milímetros tem depois do traço maior que representa o centímetro. Você consegue me dizer? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 3,5 centímetros. Isso mesmo. Você já está craque, né? Você do quinto ano que está assistindo essa aula agora já sabe fazer muito bem essa representação. E já compreendeu que a parte inteira da minha régua é o centímetro e a minha parte decimal é o milímetro. Júlio usou a régua para medir o comprimento de sua caderneta de avisos. Que medida ele encontrou? Você consegue me dizer? Olha aí, quinto ano, diz para mim que medida é essa. Comecei do 0, já está ficando fácil demais, né? Você já conseguiu responder antes de eu própria colocar a resposta aqui. Que medida a gente encontrou? A gente já sabe que não chegou em 6 centímetros. Eu já consigo ver aí. Porque aqui a minha caderneta parou antes de chegar nos 6. Então, eu tenho 5, alguma coisa. Quantos milímetros eu tenho aí? Diz para mim. Isso mesmo. 5 centímetros e 8 milímetros. Está compreendendo? Está entendendo direitinho? A gente pode fazer mais umas coisinhas aqui? Vamos embora? Agora a gente vai medir esse parafuso. Vixe Maria, parafuso pequeno, né? Que medida é essa, quinto ano? Olha o traço que está aqui, olha o traço que parou. Começou do 0, chegou até 4, então eu não posso dizer que são 4 centímetros. Eu posso dizer que são 3 centímetros e alguma coisa. Você já consegue me dizer qual é o tamanho desse parafuso? Eu estou ouvindo daqui. Isso mesmo. A gente encontrou 3,5 centímetros. Lembrando, quando eu falo 3,5 centímetros é porque esse 5 vale 0,5, que é a metade, certo? Então, eu estou dizendo que esse parafuso mede
3 centímetros e 5 milímetros, 3,5, beleza? Eita, agora é com você. Parafuso. E agora eu tenho esse desafio para você que está em casa. Eu suponho que você já respondeu, né? Porque vocês estão craques nessa aula de hoje. Pega a reguinha e faz esse desafio. Na régua, a marcação representa o tamanho de uma fita que Maria usou para prender o cabelo. Qual é o tamanho da fita? Você que está em casa, consegue me dizer que tamanho é esse? Consegue? Eu tenho certeza que sim. Eu quero que você anote direitinho, pegue uma régua, faça essa medição. Só lembrando, hoje na nossa aula, a gente aprendeu um pouco sobre números decimais, né? Para a gente conseguir entrar nessa questão dos centímetros e milímetros, foi importantíssimo a gente entender que os números decimais, eles são separados por vírgula, onde o que vem antes da vírgula é o número inteiro e depois da vírgula eu tenho o meu número decimal. No caso da nossa régua, o centímetro é a parte inteira e os milímetros representam as partes decimais, beleza? A gente aprendeu também que a régua é utilizada para medir pequenas coisas, né? Dificilmente a gente vai conseguir medir uma sala com uma régua. Professora, mas se eu quiser, você até pode, meu querido, minha querida, mas dificilmente você vai conseguir uma medida exata. Para isso a gente utiliza outros instrumentos, instrumentos maiores, como eu tinha dito. Eu posso utilizar instrumentos diferentes para outras medidas. No caso da nossa aula de hoje, eu só precisei da minha régua. Centímetro, parte inteira, milímetro, parte decimal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Não esquece de fazer o desafio. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o seu professor. A gente se encontra logo mais, no próximo encontro. Eu espero que vocês fiquem bem, continuem estudando, continuem assistindo às aulas e até a próxima. Tchau, tchau!